Muito bem, nós vamos então meditar sobre os dons espirituais, pelo menos nos próximos 2 meses, tá? Ficamos 2 meses e um domingo meditando sobre o fruto do Espírito, né? Em cada um dos domingos nós meditamos mais profundamente em cada um dos gomos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como o pastor AC pregou no domingo passado, contra este fruto não há lei, ou seja, não há regulamento que proíba nós até exagerarmos em cada uma dessas marcas do fruto do Espírito, porque vem para nós daquele que é bom, que nós acabamos de cantar, e que tem o melhor para mim e para você. Então, o fruto do Espírito e os dons espirituais são marcas da presença ativa do Espírito Santo na vida do crente, na vida da pessoa alcançada pelo amor de Cristo. O fruto, como nós vimos nos últimos 2 meses, traz as marcas do caráter de Cristo formado em nós. Ou seja, é o trabalhar do Espírito de dentro para fora, em mim e em você, para que estes gomos do fruto do Espírito, que são expressões do caráter de Cristo, sejam formados em mim e em você. Porque o desejo de Deus é que o seu filho seja formado em mim e em você, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, disse aos Gálatas: eu sofro dores de parto até ver Cristo ser formado em vocês, até o caráter de Cristo ser formado em vocês, até o Cristo que está dentro de vocês ser visto externamente em vocês, através das suas palavras e das suas atitudes. Os dons do Espírito Santo, por outro lado, são capacitações especiais dadas de maneira graciosa pelo Espírito de Deus, para continuarmos as obras de Cristo na igreja, e como igreja desempenharmos o testemunho do Evangelho de Cristo no mundo. As pessoas, eu e você, gente, pessoas, são o bem mais precioso da igreja de Cristo. São o bem mais precioso da igreja de Cristo, ao ponto do próprio Cristo morrer na cruz, em meu e em seu lugar, e em meu e em seu favor, não é verdade? Tem uma música bem antiga, que fala, como que é? Uau, me fugiu agora. Se eu lembrar depois eu falo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, isso, né? Você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Essa é uma promessa da palavra. Lembrei do cântico. Então as pessoas são são o bem mais precioso da igreja, porque é o bem mais precioso para Deus, ao ponto de Ele dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos então, eu e você, considerar cada pessoa como um dom, como um presente de Cristo à igreja. A gente precisa olhar um para o outro, eu olhar para vocês, vocês olharem para mim, nós olharmos uns para os outros e pensar: o Éder é um presente de Cristo para a igreja, a Dirce é um presente de Cristo para a igreja, a Silene, o Bruno, o Cauê, que toca batera levinho, levinho, diferente do pastor, é um presente de Cristo para a igreja. O Cláudio, mente brilhante, o Regis, mente brilhante, o Darcy, mente brilhante. Vocês entenderam por que mente brilhante, né? São presentes de Cristo para a igreja. A irmã Laura, olhos azuis, um presente de Cristo para a igreja. A Cileuza, a Ruth, a irmã Ilza, presente de Cristo para a igreja. O Mateus e a irmã Diomar, o outro Mateus, filho da Cida. O João, aquele homem de 2,5 metros de altura ali, em pé, presente de Cristo para a igreja. O Sami, que está ajudando a gente na transmissão hoje,
Presente de Cristo para a igreja. A pastora Odila, o pastor César são o quê? Presentes de Cristo para a igreja. O conselho da igreja, o ministério diaconal, os meninos que trabalham na transmissão, o Saulo que está passando álcool em gel na mão, as crianças que estão sendo ministradas ali em cima, os adolescentes da igreja, são presentes de Cristo para a... Vocês vão falar. São presentes de Cristo para a... Eu vou falar só mais uma vez. Senão, no próximo culto, eu vou pedir para ter uma pizzada no final do culto para vocês comerem. São presentes de Cristo para a igreja. Ninguém aqui é problema para a igreja. Todo mundo aqui é presente de Cristo para a igreja. É isso. E assim, nós vamos falar sobre dons espirituais e hoje nós vamos fazer uma meditação mais panorâmica sobre o que são os dons espirituais, de onde eles vêm, para que eles servem. E assim, esse é um tema que nós gastaríamos umas 3, 4 aulas, uns 3, 4 encontros. E eu tentei condensar o máximo, e eu vou ser bem rápido, eu prometo para vocês que no máximo em 1h30 eu termino. Então para o Zezinho que já está com fome, aguenta aí, tá, Zezinho? Estou brincando, gente, estou brincando, tá? Como as pessoas são, então, o bem mais precioso da igreja, e nós precisamos ver cada uma como um dom de Cristo, um presente de Cristo à igreja, nós precisamos ajudá-las a desenvolver a sua vida cristã e equipá-las para o ministério, confiando que o Espírito Santo, preste atenção no que eu vou te falar, confiando que o Espírito Santo de Deus que se move em nós, realizará manifestações poderosas através delas. O apóstolo Pedro acreditou nisso. Quando ele e João chegam à porta do templo de Jerusalém, vem um coxo que pede esmola para eles, e eles dizem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou para você, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E aquele homem levantou e andou. Então, se Pedro teve essa fé de falar para o paralítico levantar, eu e você podemos ter também, porque o Espírito de Deus que se movia na vida dele, é o Espírito que se move em mim e em você, e nos dá capacitações, e realiza das suas manifestações, através de mim e de você, para a glória dele. Peter Wagner, um grande estudioso da eclesiologia, foi professor do pastor Acebarro lá na Califórnia, nos Estados Unidos, há uns 30 anos atrás, e ele escreveu o seguinte sobre os dons espirituais, dando um conceito dos dons espirituais. Ele falou assim: dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo. Você é membro do corpo de Cristo? Você é membro da igreja de Cristo? Se você for, levante a sua mão. Jesus é Salvador da sua vida? Você crê nisso? Então você é membro do corpo de Cristo. Não, fica levantado, não abaixa não, calma. Se você é membro do corpo de Cristo, porque Jesus é Senhor da tua vida, eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo te deu dons, te deu, graciosamente, pode abaixar agora, senão vai dar cãibra, a mão fica assim, né? Te deu dons espirituais, pelo menos um. Por quê? Porque os dons são dados pelo Espírito a cada membro do corpo, de acordo com a graça de Deus, ou seja, isso não tem nada a ver com o nosso merecimento, é graça, é carisma, é resultado da graça bendita de Deus, é um fruto da graça na nossa vida, e é dado então de acordo com a graça de Deus, para o uso no contexto do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo qual? A igreja local, que é uma cara da igreja, como que eu posso dizer para você?
A igreja local é uma dimensão da igreja, do corpo de Cristo. Não é todo o corpo de Cristo, mas é uma parte do corpo de Cristo. Então, para o uso no contexto do corpo de Cristo, local da igreja local, essa aqui bonita, que se chama IPI Lagoa Dourada, que tem um pastor simpático que gosta de vocês. Tá? E a igreja de Cristo no mundo, que é a igreja invisível, que é o que é contada de todos aqueles que creem em Cristo em todos os tempos. Essa é a igreja de Cristo. Então, para ser usado na edificação do povo de Deus, localmente e globalmente. Então, são dons que são nos dados para uma ação local. Já ouviu essa palavra? Já ouviu, né, Cláudio? Cláudio já ouviu. Local quer dizer o quê? Nós realizamos ações locais, mas nós participamos de uma dimensão global. E o que nós fazemos no local impacta a criação toda de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui pregou o evangelho para o César Juncker? Alguém aqui? Alguém pregou o evangelho para mim lá em Presidente Prudente. E hoje eu estou aqui com vocês. Não é verdade? Ou seja, uma ação temporal e local, lá em Presidente Prudente, em 2002, 2003, gerou um impacto na vida de um jovem, e quase 20 anos depois, esse jovem está em outra região, em outra cidade, caminhando junto da igreja de Cristo em outro local. Ou seja, o nosso trabalho com o Senhor no tempo e na comunidade local tem efeitos eternos, para a eternidade. Os dons espirituais são então um chamado de Deus ao ministério, ao serviço. Não é um privilégio, não é para engrandecimento pessoal, não é para satisfação pessoal, é para o serviço. Eles existem para unir o corpo de Cristo e para tornar eficiente e bem feito o trabalho. O Espírito Santo nos dá capacitações para que nós ajudemos uns aos outros e que sejamos usados para que, edificando uns aos outros, o Senhor nos use para alcançar pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quero falar algumas evidências bíblicas para você, de que cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu. Então, tem dom. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, mas cada um dos dons tem o seu propósito, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, não negligencie o dom que foi te dado. Olha que coisa, hein? Todos nós temos dons, eles são dados gratuitamente pelo Espírito Santo, para edificação do corpo de Cristo, mas nós temos responsabilidade no uso desse dom, certo? É a mesma lógica da parábola dos talentos. Se lembram da parábola dos talentos? O patrão distribuiu certa quantidade de dinheiro na mão dos seus empregados e foi fazer uma viagem. Quando ele voltou, o que tinha 10 investiu, ganhou mais 10. O que tinha 5 investiu, ganhou mais 5. O que tinha 1 ficou com medo e enterrou, pensando que quando o patrão voltasse, se ele tivesse arriscado para tentar ganhar e perdido, o patrão iria ficar bravo com ele, mas não. O patrão ficou bravo não porque ele arriscou e perdeu, mas porque ele teve medo e enterrou. E aí falou, servo mau, porque não fez o que tinha que fazer com o talento que recebeu. Então, o pouco que você tem, você vai perder e vai para o que tinha 10. Então, o dom é para ser exercitado. E a gente corre o risco de negligenciar. Porque se não corresse, o apóstolo Paulo não escreveria isso para Timóteo. Você concorda comigo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você.
olha só, nós temos uma responsabilidade diante disso, de cultivar o dom ou os dons espirituais que recebemos de Deus. Há 4 listas sobre os dons espirituais na Bíblia. Essas que estão na tua mão, nessa folha que você recebeu. Romanos capítulo 12, né? Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 11, e 1 Pedro capítulo 4, de 8 a 11. Quero fazer um panorama bem rápido com você, por cada um desses textos, para nós percebermos, então, algumas marcas dos dons espirituais. Hoje nós não falaremos dos dons em si, tá? Mas do que são os dons espirituais. Bom, Romanos 12, versículos 1 a 8, diz assim, perdão, dos versículos 1 e 2, só um momento. Eu acho que aí na folha não está esse. Peraí. Romanos 12. Isso, ó. Romanos 12, 1 e 2, que é um texto bastante conhecido. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o dom espiritual está ligado ao experimentar a vontade de Deus para a sua vida pessoal e para o seu serviço. Os versículos 3 a 6, a gente percebe que o dom é recebido por graça e não por mérito pessoal. Olha só, agora na folha que eu te dei. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também o corpo em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, e aí ele vai continuando. Ou seja, o dom deve também gerar equilíbrio pessoal e boa convivência. Porque quando nós percebemos que os dons são interligados, interdependentes, e que eu não tenho todos os dons, por isso eu preciso do Bruno, e o Bruno não tem todos os dons, por isso precisa de mim, e precisa da Gabi, e a Gabi não tem todos os dons, por isso ela precisa de mim, do Bruno, do Éder, e o Éder não tem todos os dons, então ele precisa de mim, do Bruno, da Gabi e da Anita, e assim por diante. E essa complementação é que dá saúde ao corpo. E todos os dons são importantes, como todos os órgãos e membros do nosso corpo são importantes. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Se você um dia, se Deus quiser, isso nunca vai acontecer, mas se você perdesse o dedão do pé, você ia ter que reaprender a andar, sabia disso? Um dedo do pé. Você ia ter que aprender a andar, que é o que nos difere dos outros animais para a gente andar bem em pé. O dedão do pé. Então, por isso que a cabeça não pode falar para o pé que não precisa dela. Não é assim que Paulo trata? O dom é um exercício da nossa fé, versículo 3. O dom diversifica as funções do único corpo de Cristo, buscando ter interdependência e não concorrência, serviço e não displicência, melhores e maiores frutos do que a aceitação pacífica do que somos e temos, ou seja, como a orientação de Paulo em 1 Coríntios 12, 14, busquemos os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aqueles que edificam mais gente, e a gente ainda vai falar sobre isso, tá? Bom, aí a gente tem também 1 Coríntios capítulo 12,
dos versículos 1 a 14. Nós não vamos ler todos os versículos, mas no início desse capítulo, Paulo começa dizendo que os dons é um assunto que não se deve ser ignorado, por causa da nova condição espiritual. Por quê? Porque se nós somos espirituais e o Espírito Santo se move em nós, e por isso nós temos valor, então nós não podemos ignorar esse assunto, porque ele é muito importante. Envolve também a própria unidade divina nos dons, serviços e manifestações espirituais. Por exemplo, aqui dos versículos 4 a 6, vamos ler, ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, ou seja, maneiras de realizar esses dons. Mas o Senhor que dá esses ministérios, ou seja, Jesus, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Envolve a soberania do Espírito Santo, capacitando cada um de nós. Por exemplo, a cada um, versículo 7, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E daqui a pouco eu vou colocar uma planilha aqui, e essa que está atrás, e eu já vou pedir para você olhar, e você vai entender melhor isso. Em relação também ao nosso lugar no corpo de Cristo. Porque se a cada um foi dado a manifestação do Espírito, o Espírito quer se manifestar através da minha e da sua vida. Você entendeu? Ele quer, ele anseia em se manifestar através da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 a 11. A última coluna lá. O dom foi dado a cada um, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, cada um exerça o dom que recebeu. Esse dom é para quê? Para servir aos outros. E esse dom nos chama a nos responsabilizarmos por essa nossa colocação no corpo de Cristo, na igreja local e no povo de Deus no mundo. Como? Administrando fielmente essa graça de Deus que nos foi dado, esse dom que foi dado pela graça em suas múltiplas formas. Ou, em outra tradução, pela multiforme graça de Deus. O dom visa servir ao outro. O dom está dividido em falar e servir. Isso aqui é muito interessante. Olha o versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, é a dinâmica da missão da igreja no mundo. É o querigma, o anúncio de uma mensagem, e essa mensagem é o evangelho do Senhor Jesus. E é a diaconia, o serviço que demonstra esse evangelho de Jesus na prática. É como um avião que tem duas asas. Se tirar, ele fica girando em volta de si mesmo. Então, quem tem dons do Espírito na área do falar, que o faça como quem transmite a palavra de Deus. Quem tem dons práticos do serviço, que sirva não com a sua própria força, mas com a força que Deus dá. E no exercício desses dons haverá o suprimento espiritual divino, porque veja bem, a gente fala como quem fala, quem transmite a palavra de Deus, não é minha a sua palavra, há uma palavra a ser transmitida. A gente serve não na nossa força e pelas nossas competências, mas na força e competência que Deus dá. Então, nesse caminho, nós seremos supridos, apoiados pelo Senhor.
Dessa forma, meu irmão e minha irmã, os dons espirituais são uma manifestação da graça de Deus, são concedidos por Deus através do Espírito Santo a todos os crentes. Eles são exercidos pelos membros do corpo de Cristo para a sua mútua edificação e crescimento. E há uma variedade de dons espirituais. Ninguém reúne em si mesmo todos os dons, por isso são todos interdependentes. E se qualquer um de nós faltar, preste bem atenção, se qualquer um de nós faltar, o corpo estará incompleto. São dados para o serviço, não para satisfação pessoal, como está em 1 Coríntios 12, 31 e 14, versículo 1, devem ser procurados. Então nós devemos orar pedindo orientação do Espírito Santo, revelação de Deus, para compreendermos qual é ou quais são os dons que o Espírito Santo nos deu. E não devem ser negligenciados, como nós já lemos anteriormente. Eu acredito que esse seja um dos sermões mais doutrinários que eu estou trabalhando com vocês nos últimos quase 5 anos, estamos quase 5 anos juntos. Mas você está comigo? Você aguenta mais 10 minutos? Não, eu quero ouvir você, aguenta? Então vamos embora. Então a pergunta é, quais são os dons espirituais? Aí você vai ver uma imagem que será projetada, e essa que está na sua mão, na folha de trás. Por que a pergunta? Quais são os dons espirituais? Porque estes textos apresentam para nós uma lista extensa de dons espirituais, mas que muitos estudiosos do Novo Testamento, com base em Romanos, quando diz os dons são variados, mas é o mesmo Senhor que dá os ministérios, e é o mesmo Deus quem manifesta estes dons, né? Eles dividem entre capacitações, ministérios e manifestações. Nesse sentido, dons seria o dom de profecia, o dom de ministério, o dom do ensino, o dom da exortação. Exortação aqui é dar ânimo, tá? Não é dar bronca, é dar ânimo. Contribuição, presidência, que é liderança, e misericórdia. Estes dons são manifestados através de ministérios, que são os ministérios dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, né, dos pastores e mestres, dos operadores de milagres, dos que têm dons de cura, dons de socorros, governos, variedade de línguas, variedade de línguas em se falar e interpretar, aqueles que são evangelistas e pastores. E Deus usa estes dons e os ministérios, que são as plataformas de serviço, para as manifestações poderosas através da vida do crente, que é aquele que pode trazer palavra de sabedoria, de conhecimento, que tem o dom da fé, que Deus pode usar para realizar curas, milagres, para trazer profecias, e a profecia não é uma adivinhação, nós vamos falar sobre isso, quando for tratar sobre profecia, mas não é dizer o que vai acontecer, profecia é pregar a verdade de Deus. Dom do discernimento de espírito, variedade de línguas e de interpretação de línguas. E aqui, irmãos, eu ia trazer um livro que a nossa igreja Presbiteriana Independente do Brasil editou e eu me esqueci, que é o livro com o título A Doutrina do Espírito Santo, que é um documento oficial da nossa igreja, que tem uma frase que eu quero repetir para vocês, porque ela é muito valiosa. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Olha o que está escrito lá. Cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Isso quer dizer que nós cremos que todos esses dons listados no Novo Testamento, prometidos pela operação do Espírito, são reais, verdadeiros e contemporâneos para a vida da igreja, para o povo de Deus, e são edificantes para a vida da igreja local, e que Deus quer usar a minha, a sua vida para isso. E agora você pode dizer amém. Que Ele quer usar você e eu para isso.
E nós cremos que Deus manifesta estes dons na vida do seu povo com a vontade de Deus e por Ele são dirigidos. E aqui, eu estou terminando, tá? Falei 10 minutos, eu vou cumprir. O crente, gente, precisa de serviço, viu? Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que só reclama é aquele que não faz nada. É o espectador. É o crente consumidor. É o crente que acha que a igreja existe para agradá-lo. Que o volume do louvor tem que ser aquele que ele gosta, que a temperatura da nave do templo tem que ser na que ele gosta, que o pastor tem que falar do jeito que ele gosta, porque se não falar, ele entorta o nariz e para de dar o dízimo. É aquele que entra na igreja e fala: esse lugar existe para me servir. O crente biblicamente saudável é o crente descrito, este que adota os dons do Espírito Santo. É o crente que se coloca para servir e que vê a comunidade de fé não como um lugar de ter os seus desejos atendidos, mas como uma plataforma em que ele pode servir a Deus servindo as pessoas. Através dos seus dons dados pelo Espírito Santo, através dos seus talentos, porque dons e talentos são coisas diferentes. Dons são capacitações especiais dadas pelo Espírito. Talentos são habilidades naturais que nós temos, como por exemplo, o Cauê tem a habilidade de tocar bateria, a Thalita de tocar teclado e cantar, certo? A Dirce de mexer com números. Eu não sei mexer com números. Eu não sei cantar. E eu não sei tocar bateria também. O Messi tem a habilidade de jogar bola. Eu não tenho. Quando a gente vê o Messi jogando bola, parece que é fácil, não é? Aí a gente tenta jogar bola, bate na canela. Por quê? Porque a gente não tem o talento para a bola. Mas a igreja é essa plataforma que eu e você podemos dedicar, como nós cantamos, dons e talentos, queremos dedicar, e a vida no seu altar, para o teu louvor. Nós cantamos isso, gente. Nós dizemos: Senhor, os dons que o teu Espírito me deu, e os talentos que o Senhor me permitiu dar, e me criou da forma que eu sou, eu quero consagrar, e a minha vida consagrar a Ti, ao teu altar para o teu louvor. Nós dissemos isso por o Senhor, não é? Então, a nossa comunidade é uma plataforma em que nós descobrimos, se ainda não sabemos, os dons espirituais que o Espírito nos deu, colocamos em prática, para sermos uma igreja viva, forte, pulsante, adoradora, proclamadora, servidora, para que aquelas pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Cristo, possam se achegar a Deus, através dos dons que o Espírito nos deu, pelos ministérios que que Cristo nos dá para servir, pelas manifestações poderosas que Ele nos dará, se nós dependermos dEle. Porque se Pedro falou para o paralítico: levanta e anda, nós podemos falar também. É que a gente duvida que o Espírito de Deus se move em nós. A gente acha que o Espírito Santo se move em nós só quando a gente sente arrepio na hora do louvor. Eu não tenho dom de cura. Às vezes queria ter, porque é difícil ver as pessoas sofrerem. E uma das partes do ministério e do dom do pastorado é lidar com a dor do outro. Mas eu me lembro que eu estava no seminário, talvez eu já tenha contado essa história para você. Estava de férias em casa, dormindo, que é gostoso dormir à tarde, não é? De férias, assim, ó, estudante, só estudava de férias e eu ia dormir. Estava dormindo, minha mãe bate na porta do quarto: César, a Lazinha está com uma dor de cabeça há uma semana. A Lazinha era a manicure que fazia unha da minha mãe. Ela, ora por ela.
Eu falei, tá bom. Coloquei a mão na cabeça dela. Falei, Senhor, o Senhor conhece a Lazinha. Ela está com uma dor de cabeça há uma semana. O Senhor tem poder para isso, eu te peço. Toque a vida dela e cure-a. Em nome de Jesus. Amém. Eu terminei de fazer essa oração, ela estava com os olhos desse tamanho, olhando para mim. E aí eu, como um homem bully, é de pôr café, olhei para ela e falei, não passou não, né? Ela falou, passou. Falei, glória a Deus, voltei a dormir. Eu não tenho dom de cura, mas o Senhor já me usou para ministrar a sua cura na vida das pessoas. Deu para entender? Você deve ter testemunhos parecidos com isso. Então, não resistamos ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo usar a tua vida, onde você está, aqui na igreja. Nós cantamos, façamos disso uma entrega para o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser um membro desse corpo visível, a IPI Lagoa Dourada, ativo. Eu quero que o Senhor me mostre os dons que eu tenho. Eu quero que o Senhor me dê ministérios e atue através de mim com suas manifestações poderosas nessa igreja, para a tua glória e como igreja no mundo. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente nem consegue imaginar o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque diz a Escritura que Ele é poderoso para fazer, não é um pouco, mas não é infinitamente mais do que pedimos, pensamos, podemos, através do seu poder, que opera em nós. Louvado seja Deus por isso. O Senhor está te chamando para ser uma membro ativos da igreja dele no século 21, num tempo de peste, num tempo de pandemia. Sabe por quê? Porque Ele está com você. Ele está com você. Ele te dará a palavra e Ele te dará o poder para manifestar as coisas. O crente precisa de serviço, meu irmão e minha irmã, e tem serviço para ser feito, viu? Você pode chegar para as meninas do Ministério Infantil, está precisando de voluntários, de voluntárias para trabalhar com as crianças. Você quer ver um trabalho com Deus que dá resultado? Trabalha com criança. Porque criança é o solo limpo. Essa semana eu estava no Ministério Infantil, durante a semana mexendo em alguma coisa, eu estava descendo essas escadas. O Senhor trouxe ao meu coração aquela parábola, eis que o semeador saiu a semear. Eu estava no departamento infantil, o Senhor estava me mostrando, semeie aqui, sabe por quê? Porque aqui não tem terra dura da beira do caminho, aqui a terra não tem pedra que desiste fácil, não tem os espinhos das preocupações, dos projetos pessoais que sufocam a vida. Aqui a terra é boa, e se plantar, vai dar uma colheita exponencial, de 30, 60 e 100 por um. Irmãos, a minha filha de 3 anos ora na mesa de casa, ela ora. A minha filha de 3 anos, foi usada pelo Espírito Santo dentro da minha casa, em cima da mesa da minha casa, abrindo a Bíblia para nós num grupo familiar, e dizendo oportunidade, apontando para a Bíblia e dizendo oportunidade. E ela foi colocando a mão na cabeça de cada um, minha, da Annelise, do meu sogro, da minha sogra, e dizendo, não se preocupe, tudo vai ficar bem. E ela não tem nem 3 anos. A terra é boa, vai participar dessa semeadura, sobe e vai ministrar para as crianças, trabalhar com a diaconia, ministério com homens que nós teremos, ministério com as mulheres, ministério de louvor, ministério da palavra. Se Deus está te chamando para pregar, me fala, eu te ponho para pregar aqui, irmão, irmã, de coração, e te ajudo ainda, escrevo o sermão junto com você, quero ver, é lindo isso.
Crente precisa de serviço. E eu quero te falar uma coisa que não sou eu que diz, é a neurociência que diz isso. Se você trabalhar, você será feliz. Sabe por quê? Porque quando você tem uma ação voluntária, o teu cérebro secreta dopamina, que é o hormônio do prazer, da alegria, quando você faz alguma coisa para o outro. A Sileuza está fazendo assim porque ela é psicanalista, sabe? Não é, Sileuza? O dia que você estiver bem murcho no coração, fala assim, pastor, dá a chave, eu vou limpar a igreja. Põe seu celular para tocar uns louvores e vem. Você vai sair daqui com 15 quilos emocionais mais leve. O Senhor vai te curar. Porque você vai parar de fazer as coisas só para você e vai fazer para os outros. Porque a dopamina que o cérebro produz quando nós temos uma ação voluntária, diminui o estresse e inibe os sistemas do medo e da raiva. Olha que coisa linda, vai ser todo mundo leve, sem estresse. Você não precisa tomar remédio, serve, que cura, o serviço cura. Em todos esses textos que nós lemos, e agora de fato eu estou acabando, tá? Todos esses textos que nós lemos, que trata dos dons espirituais, o ambiente, o tema central é o amor. Porque o amor é a maneira e o uso de todos os dons. Por isso que entre 1 Coríntios 12 e 14 tem 1 Coríntios 13 que fala do amor. E Paulo fala, se eu tiver todos os dons, da fala ou do serviço, e não tiver amor, eu sou um perdedor. Nada se aproveita do que eu falo ou do que eu faço. O amor não é um dom do Espírito. Mas sem o amor, todos os dons não têm valor nenhum. O dom só pode ser descoberto e praticado. Preste atenção nisso. O dom espiritual só pode ser descoberto e praticado num ambiente de amor, num clima de amor, que é contrário a um clima de competição, que é o que estava acontecendo lá em Corinto. Aqueles que tinham dons pneumáticos, ou seja, falar em outras línguas, revelações, manifestações de cura, achavam que eram mais super espirituais do que aqueles que tinham os dons ligados ao serviço, aos socorros, à administração. O amor é o que faz os dons funcionarem. É como o óleo no motor, se tirar o amor, bate ferro com ferro. Então, valorize o seu dom e o dom do seu irmão, para o bem e a unidade da edificação da nossa igreja. Use o dom que o Senhor te deu e encoraje os outros membros a fazerem o mesmo. Busque reconhecer qual é o seu dom através da oração e conhecer melhor as características do seu dom na palavra de Deus e pelo exercício, colocando ele em prática. O Saulo tem uma frase que eu acho muito interessante, ele fala, você tem que fazer, se você fizer, você descobre se é ou não é Saulo? Faça parte dos ministérios, das ações da nossa igreja, envolva-se. Quanto mais nós conhecemos e fazemos, mais honra nós traremos ao nosso Senhor. Agradeça a Deus pela liderança espiritual da nossa igreja, que tem procurado, pela graça e misericórdia de Deus, nos ajudar a ser maduros espiritualmente. Sejamos seus encorajadores. E quando eu falo liderança, não é só eu e a pastora Odila, não. São todos aqueles que exercem o ministério de liderança. Por fim, deseje servir, meu irmão e minha irmã. Veja a nossa igreja como um lugar em que você pode servir ao Senhor mais do que ser servido. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça e recheie com os seus dons e nos use para a glória dele. Vou deixar um desafio para a semana. Ler atentamente essas 4 listas dos dons espirituais. Grife, perceba como o amor é o ambiente em que esses dons se desenvolvem. Busque a direção do Senhor para descobrir o seu dom e faça o teste que a Adi, que está lá na frente, vai te dar para a hora que você sair. Então, na hora que você estiver saindo, ela vai te dar uma outra folha,
diaconisas vão te dar. Você pega essa folha, de preferência no começo da semana, em espírito de oração, faça esse teste que é rapidinho, é simples, e aí você vai fazer esse teste, e vai enviar o resultado dele para mim pelo WhatsApp, que lá tem o meu número do WhatsApp. Aí você envia para mim, e aí eu vou te enviar o gabarito, o resultado do teu teste, o que é que aquele teste que você fez quer dizer sobre aquilo que o Senhor já fez e quer fazer através da sua vida. Amém? Muito bem, fique de pé, por favor.